Essa é a história do Jonas, pai de 2 filhos, separado. Ele encara uma realidade que é a de muitos brasileiros. Com um salário mínimo no emprego fixo, a vida já começa com desafios. Logo de cara, 30% do salário vai direto para a pensão dos filhos. Uma responsabilidade que ele honra com orgulho, mas que aperta bastante o orçamento. Some a isso R$ 450 de aluguel, mais as contas de água e luz, que variam todo mês. A matemática parece impossível, não é mesmo? Mas o Jonas não é de se entregar. Ele sabe que para dar uma vida melhor para os filhos e para si mesmo, precisa de mais. Por isso, quando o expediente no trabalho acaba, ele sobe na sua moto e começa a segunda jornada como entregador. À noite e nos fins de semana, lá está o Jonas, rodando pela cidade. Esse esforço extra rende praticamente outro salário mínimo. É cansativo demais, mas é o que faz a diferença no final do mês. Só que essa moto, que é a ferramenta de trabalho dele, também pesa no bolso, uma parcela de R$ 300 todo mês. É um investimento necessário, mas que pesa no bolso. Então vamos somar tudo. Salário fixo menos pensão, aluguel, contas básicas, parcela da moto. A renda extra ajuda a fechar as contas, mas e para viver? E para Sonher, como organizar tudo isso sem enlouquecer? É aqui que a gente entra. A história do Jonas vai te mostrar que mesmo ganhando pouco e com muitas responsabilidades, é possível ter controle financeiro, criar uma reserva e até aproveitar a vida. Fica comigo que eu vou te mostrar o plano que pode mudar o jogo para o Jonas e para você também. O primeiro passo para o Jonas, e para qualquer pessoa, é saber exatamente para onde vai cada centavo. Muita gente acha que isso é besteira, mas é o fundamento de tudo. Pegamos um caderno simples e um aplicativo de controle financeiro no celular. O Jonas começou a anotar tudo. O cafezinho na padaria, a bala que comprou, o mercado, a gasolina da moto, tudo mesmo. No primeiro mês, foi um susto. Ele viu que pequenos gastos, somados, viravam uma bola de neve. Só com lanches na rua durante o trabalho, ele gastava quase R$ 200 por mês. Com os dados na mão, criamos um orçamento realista. Dividimos as despesas em fichas e variáveis. Fichas: aluguel, pensão, parcela da moto, uma média de água e luz. Variáveis: mercado, gasolina, lazer e outros. A meta não era cortar tudo, mas otimizar. Por exemplo, em vez de comer lanche na rua todos os dias do trabalho extra, ele passou a levar um lanche preparado em casa na maioria das vezes. Uma garrafa de café também passou a ser sua companheira, economizando os cafezinhos diários. Essa pequena mudança já liberou mais de R$ 100 no orçamento. Outra área de otimização foi o supermercado. Em vez de ir várias vezes por semana e comprar por impulso, o Jonas passou a fazer uma compra maior no início do mês, com uma lista detalhada do que realmente precisava. Ele também começou a pesquisar preços e aproveitar promoções em atacadistas. Parece pouco, mas essa organização no mercado gerou uma economia de uns R$ 150 mensais. Somando tudo, só com esses ajustes simples, já tínhamos quase R$ 300 novos no orçamento dele, sem que ele precisasse trabalhar nem um minuto a mais por isso. Agora, com o orçamento organizado, a gente precisava de um plano para o futuro. O primeiro objetivo era a reserva de emergência. Para quem tem uma vida cheia de imprevistos como o Jonas, isso não é luxo, é necessidade. E se a moto quebra? E se um dos filhos fica doente? A reserva é o colchão de segurança que impede que um imprevisto vire uma dívida gigante. A meta inicial que traçamos foi de juntar o equivalente a um mês de custos essenciais dele. Pelas nossas contas, algo em torno de R$ 1.500. Mas de onde tirar esse dinheiro? Ele me perguntou. Lembra daqueles quase R$ 300 que economizamos com os ajustes? Decidimos que os R$ 200 iriam direto para a reserva de emergência, todo mês, sem falta. Para acelerar, o Jonas se comprometeu a pegar qualquer valor extra que entrasse, como uma gorjeta maior ou um dia de entregas muito bom, e colocar nessa reserva também. Em vez de guardar na poupança, que rende muito pouco, abrimos uma conta em um banco digital que oferece um rendimento diário de 100% do CDI em uma caixinha ou cofrinho. Assim, o dinheiro já começa a trabalhar para ele desde o primeiro dia.
protegido da inflação. A chave aqui foi a disciplina. Todo início de mês, assim que o salário extra das entregas era consolidado, a primeira coisa a fazer era transferir os R$ 200 para a reserva. Era o pagar a si mesmo primeiro. Em menos de 8 meses, com disciplina e alguns aportes extras, o Jonas atingiu a primeira meta da reserva de emergência. A sensação de segurança que isso trouxe foi incrível. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha um mínimo de controle sobre o futuro. Com a reserva de emergência iniciada, era hora de pensar em como o Jonas poderia aproveitar a vida. Ninguém é de ferro, e trabalhar tanto sem nenhum lazer é a receita para o esgotamento. Lazer não significa gastar rios de dinheiro. Lembra que economizamos quase R$ 300 e 200 foram para a reserva? Sobraram R$ 100. Decidimos criar o pote do lazer. Todo mês, R$ 100 eram destinados para atividades com os filhos ou para ele mesmo. O que dá para fazer com R$ 100? Mítico. Em vez de ir ao cinema, que é caro, eles passaram a fazer sessões de cinema em casa, com pipoca e guaraná. O dinheiro do pote do lazer podia comprar um filme novo em alguma plataforma ou simplesmente garantir o lanche especial. Nos fins de semana com os filhos, eles passaram a explorar os parques gratuitos da cidade, fazendo piqueniques. O dinheiro era usado para comprar as guloseimas do piquenique. Um sorvete na praça era sobre criar memórias, não sobre gastar. E para o Jonas, ele usou parte desse dinheiro para, uma vez por mês, sair para comer um espetinho com um amigo, ou simplesmente pagar uma pizza para si mesmo em casa, depois de uma semana cansativa de trabalho. O importante é que esse gasto era planejado, não era um dinheiro que sumia da carteira. Ele sabia que podia gastar aquilo sem culpa, porque estava dentro do orçamento. Essa pequena válvula de escape fez toda a diferença para a saúde mental e motivação dele. Viver não é só pagar contas, é também sobre colecionar bons momentos. E o Jonas aprendeu a fazer isso de forma inteligente. Com a reserva de emergência crescendo e o lazer garantido, o próximo passo foi pensar um pouco mais longe. Como poupar para objetivos maiores? Comprar uma moto melhor, dar entrada em um terreno? A primeira coisa que fizemos foi estabelecer metas claras e realistas. O primeiro grande sonho do Jonas era quitar a moto o mais rápido possível, para se livrar da parcela de R$ 300. Isso liberaria um valor considerável no orçamento mensal. Analisamos o contrato do financiamento e vimos que adiantar as parcelas geraria um bom desconto dos juros. Então o plano foi o seguinte: continuar o trabalho de entregador com a mesma intensidade. E agora que a reserva de emergência inicial estava formada, direcionar aquele valor de R$ 200 mensais, mais qualquer extra que entrasse, para adiantar as parcelas da moto. A cada 2 ou 3 meses, ele conseguia juntar o suficiente para quitar uma ou duas parcelas com desconto. Ver a dívida diminuindo deu um gás extra para o Jonas. Cada parcela adiantada era uma vitória. Em pouco mais de 1 ano e meio, seguindo esse plano, ele quitou a moto, quase 1 ano antes do previsto. No mês seguinte à quitação, ele tinha R$ 300 a mais livres no orçamento. Foi uma comemoração e tanto. Esse dinheiro não foi usado para aumentar os gastos. Ele foi reinvestido nos sonhos. Metade, R$ 150, foi para turbinar a reserva de emergência. Agora, com a meta de chegar a 3 meses de custo de vida. A outra metade, R$ 150, foi para uma nova caixinha de investimento, com o nome Sonhos Futuros. Esse é o poder do planejamento. Uma conquista financia a próxima. A jornada do Jonas é um exemplo poderoso de que organização e disciplina podem transformar uma situação financeira apertada. Ele não começou a ganhar na loteria. Ele continuou sendo um trabalhador, pai de família, com um salário modesto. A diferença foi a mentalidade. Ele parou de ser refém do dinheiro e passou a ser o maestro da sua própria orquestra financeira. Ele entendeu que cada real economizado não era uma privação, mas um investimento no seu futuro e na sua paz de espírito. Ele aprendeu a diferenciar o que é essencial do que é supérfluo, mas também aprendeu a incluir o lazer de forma planejada, para manter a saúde mental em dia. A reserva de emergência deu a ele segurança,
A quitação da moto deu a ele liberdade, e o pote para os sonhos deu a ele esperança. A história dele prova que não é sobre o quanto você ganha, mas sobre o que você faz com o que ganha. Se você se identificou com os desafios do Jonas, saiba que você também pode virar esse jogo. Comece pequeno, anote seus gastos, identifique onde pode economizar sem sacrificar sua qualidade de vida. Crie uma pequena reserva. O importante é começar. Se essa história te inspirou de alguma forma, se você quer ver mais conteúdos como este, com dicas práticas para a sua realidade, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas que, como o Jonas, estão batalhando por uma vida melhor. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.